Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha para o teu irmão e diga: você é eleito de Deus. Ninguém vai tentar te acusar, e ai de quem fizer. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Oh glória! É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não importa quantos outros te condenem, não importa a maldade da língua das pessoas, é Deus quem te justifica. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia? Perseguição ou fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Deixa eu fazer uma observação. Bastante atenção, não se distraia. Por amor de ti, somos entregues à morte, todos os dias. Deixa eu ver, quem está vivo aí? Quem está vivo, diga um amém bem forte aí. Quem está acordado, diga outro amém. Você pode ser entregue à morte todos os dias, mas você não morre, você está vivo, porque Cristo vive em você. Amém? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Olha o que Paulo está dizendo: eu estou bem certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estende a mão para cá. Espírito do Senhor, que está nesse lugar, e que presença linda que está nesse lugar, que presença maravilhosa que está nesse lugar. Jesus, eu quero nesta manhã orar pelo João Batista, que já esteve 2 vezes aqui, com espírito de engano, Senhor, e de vício. Restaura aquele moço, e eu oro, Senhor maravilhoso, pedindo a tua bênção sobre nós. Fala aos nossos corações, da forma, do jeito simples que só o Senhor sabe fazer. Que eu não te atrapalhe, Senhor, que a minha mente, que o meu eu não te atrapalhe agora, que seja apenas o Senhor a falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Essa palavra eu preguei há uns anos atrás, e como todo bom pastor, pregador, a grande preocupação é sempre trazer algo que Deus queira. Amém? Quem prega, quem faz a vontade de Deus, quem é servo? A vontade do servo é sempre fazer o que Deus, não o que ele quer. É a vontade de Deus. E ontem de manhã eu acordei, e o primeiro texto que veio na minha mente foi esse texto de Romanos 8. Automaticamente. E aí eu falei: puxa vida, eu quero pregar sobre as incertezas que as pessoas têm a respeito das coisas e das promessas do Senhor. Não, para minha surpresa, já tinha um texto pronto a respeito disso, de muitos anos atrás, mas o Senhor sempre dá uma repaginada, não é verdade? E eu quero falar disso com você nessa manhã. Deve ser, e é muito triste, presta atenção. Não se distraia, nem com as coisas daqui, nem com as de fora. Coloca a mão na sua cabeça aí agora, coloca a mão aí. Você que está em casa também, diga: distração
preocupação externa, eu te ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Preocupação interna, saia agora, em nome de Jesus. Eu preciso ouvir e entender o que Deus tem para mim nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Não se distraia. Irmãos, eu já vivi assim. Cada dia que eu acordava, era uma insegurança. Cada dia que eu acordava, era um medo diferente. Era assim, pastor? Era. Cada novo dia para mim era uma nova preocupação. Por não ter o controle das coisas, por não ter controlado a minha própria vida no passado, por haver tomado decisões que me fizeram, a mim e a minha família, em muitas situações, sofrer. Cada novo dia não era para mim uma nova oportunidade de fazer o que era certo, por mais que eu quisesse. Cada novo dia para mim era uma nova luta que eu sabia que estava me esperando, e a chance de eu tomar outras decisões erradas, uma vez que eu não tinha assim espiritualmente quem me guiasse. Por mais que pessoas tentassem ajudar, os conflitos internos eram muito grandes e constantes. E aquela dúvida e aquela insegurança, e às vezes o medo de errar é que nos fazia errar mais ainda. Muitas vezes o medo de errar, de tentar tratar todo mundo bem, de tentar tratar melhor, aí é que a gente errava. E não só nisso, não só com as pessoas, no trabalho e em tantas coisas. Irmãos, como é ruim, como é terrível a insegurança, a incerteza do futuro, não é verdade? Pessoas que têm responsabilidade, quantas pessoas que eu sei, que eu conheço, que são pessoas do bem, que são pessoas responsáveis, que querem fazer o que é certo, mas estão levando uma vida terrível de sofrimento, por escolhas mal feitas, por não ter tido a direção correta do que deveria fazer. É verdade isso, irmãos? Ou só aconteceu comigo? Acontece com mais alguém aqui? Irmãos, como é ruim a incerteza, como é ruim a insegurança, como é ruim olhar para o amanhã e não ter perspectiva de melhora, como é terrível pensar no futuro como um inimigo, não como algo bom, que você lá na frente vai desfrutar. Eu não gostava de viver assim, mas vivia dessa forma. Por quê? Porque eu vivia afastado de Deus. Eu vivia próximo das pessoas, eu queria fazer o que era certo, mas não tinha a direção correta. Agora, quando eu me converti, Deus começou a guiar a minha vida. Eu disse, eu não consigo controlar a minha vida, então eu vou entregar o controle dela para Deus. E quando eu fiz isso, tudo mudou, tudo melhorou. Agora, se é ruim, se é terrível para uma pessoa que não tem o Senhor, uma pessoa que não vive com o Senhor, se é terrível para ela a incerteza, a insegurança, penso eu que alguém que tenha Deus e vive essa incerteza e vive essa insegurança, é pior ainda. Porque no meu ponto de vista, como pode alguém que tem Deus, alguém que sabe que Jesus morreu por ele, para ele não precisar sofrer, ainda possa viver em sofrimento? Porque no meu ponto de vista, essa pessoa está passando uma luta muito maior. Por quê? Está desonrando Deus. Ô pastor, não fala isso. Porque para Deus, como é que pode um filho desconfiar, achar que um pai, se um pai terreno, biológico, segundo a Bíblia, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá? Eu. Irmãos, a insegurança do futuro para o cristão, para mim é quase uma afronta a Deus.
é duvidar de Deus. Então não duvide de Deus. Fale para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Talvez essas coisas ainda estejam acontecendo porque eu não entreguei o controle total da minha vida ao Senhor. Porque o cristão que entregou o controle total da sua vida ao Senhor, ele não vive mais com medo, ele não vive mais com insegurança, ele não vive mais com incerteza. Por mais que o mundo, ou que a situação, ou que o momento esteja mostrando para ele, seja real, materialmente falando. Mas eu sempre digo e ensino que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Quem acredita nisso? Porque tudo que existe, existiu através do que não existia, apenas pela palavra de Deus. Tudo que existe se formou espiritualmente falando. Primeiro aconteceu no mundo espiritual. A tua bênção já está reservada. Agora não adianta, e você não pode ficar o tempo todo duvidando do Senhor, porque isso fere o nome de Deus, um dos nomes mais lindos que Deus tem, que é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Diga para o teu irmão: o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não gera insegurança, ele gera certeza de que tudo vai ficar bem. Às vezes, e eu me impressionei, porque recentemente, nesses dias eu falei sobre isso. Às vezes nós ficamos arrumando desculpas para as coisas que nós não vemos realizadas na nossa vida. Ah, eu acho que Deus não queria isso para mim, por isso que não está dando certo. Ah, eu tenho fé, mas no fundo tem mesmo incerteza, não tem fé. Fica culpando a Deus ou culpando as pessoas de terem puxado o tapete. Mas não é isso. A verdade é que a fé tem sido pequena demais. A verdade é que tem mais confiado na palavra das pessoas do que na palavra de Deus. E as pessoas falham. As pessoas erram. Por mais cheias de boa vontade que elas estejam, elas erram, elas falham, e eu me incluo nesse elas. Vai falhar, porque é um ser humano. E aí quando a gente coloca a nossa fé nas coisas, quando a gente coloca a nossa esperança no trabalho, agora abriu uma nova porta de emprego, agora vai dar certo. Não, está errado. Não vai dar certo porque abriu uma nova porta de emprego, vai dar certo porque Deus abriu essa porta. Vai dar certo porque Deus quer que dê certo, porque Ele planejou para dar certo. Não é porque alguém disse que iria te ajudar que agora vai dar. Porque quantas pessoas no passado disseram que me ajudar, e até hoje eu estou esperando a ajuda. Não se engane a si mesmo, dizendo eu creio, mas ficando em dúvida, dizendo eu tomo posse, mas não age como quem tomou posse, dizendo Deus é comigo, mas morre de medo de tomar qualquer decisão e Deus não está com você. Pare com isso, não se engane. A palavra de Deus diz, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Se for para a direita, disse Abraão para Ló, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou. Porque Abraão tinha certeza que onde ele fosse, Deus estaria com ele. Agora Gideão teve dúvida. Deus disse para Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, no lugar onde era para pisar uva, ele estava malhando trigo, porque o inimigo toda vez vinha e roubava a produção, o trabalho, do suor do rosto deles. E aí ele falou, vou enganar o inimigo. Quando ele for me procurar no lagar, eu vou estar. Quando ele for me procurar malhando trigo, eu vou estar no lagar. Eu vou enganar ele. E aí Deus chega para ele lá no lagar. Está querendo enganar quem, Gideão? O que você está fazendo aqui escondido, Gideão? Ah, eu estou com medo do futuro. Estou com medo de me roubarem o suor do meu rosto. E toda vez eles me roubam.
Ah, Gideão, o problema é que você fica muito longe de mim. Faz o seguinte, eu vou te levantar para libertar o povo. Quem? Eu? Duvidou de Deus. Eu serei contigo, Gideão. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? Ah, a culpa não é minha não, Gideão, é de vocês. Pergunta lá para quem pecou. Tá bom, Senhor. Novelo de lã no relento. Quando amanhecer, eu quero o novelo cheio de água e o chão seco. Tá bom, Gideão, põe o novelo lá. Pois, amanheceu o dia, novelo cheio de água e o chão seco. Não acreditou, duvidou de novo. Ah, Senhor, e arrumou um monte de desculpa. Vamos fazer o seguinte, se é o Senhor mesmo, essa noite, novelo seco, chão molhado. Tá bom, Gideão, põe lá o novelo. Amanheceu o dia, novelo seco, chão molhado. Vai lá, Gideão, e chama o povo agora. Acreditou? Acreditei. Vai lá ele com 10 mil homens, se eu não me engano. Tá aqui, Senhor, tá tudo pronto. Ô, Gideão, é muita gente. Eu nem vou precisar dos 300 que eu vou escolher, tá bom? Só para você ver que eu sou Deus. Deus fez? Deus fez? Quem já viveu uma situação difícil no passado, muito difícil, que você achou que não sairia? Quem viveu? Levanta a mão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o que você está fazendo aqui ainda? Não era para você ter morrido lá? Irmão, por que a gente duvida de Deus? Por quê? Mateus 6,34 diz: não vos preocupei com o dia de amanhã, basta para cada dia o seu próprio mal. Por que Jesus falou isso? Porque as pessoas estão muito preocupadas com amanhã, porque Ele observa a frustração das pessoas, Ele observa o descontentamento com o tempo que Ele mesmo determinou e acham que está demorando demais. Jesus falou isso por causa do desespero que Ele viu no olhar, por causa da tristeza, da ansiedade, do medo. E nesse desespero, pessoas procuram respostas, e aí ferem mais ainda Deus. Vou procurar uma cartomante para ver o que ela diz. Vou procurar um profeta para ver o que ele diz. Vou em outra igreja para ver se tem uma palavra diferente. Isso é duvidar de Deus. É dizer para Deus: eu não acredito naquilo que está saindo do teu altar. Pare de buscar, irmãos. Irmãos, eu não procuro profeta não, porque a palavra já está profetizada. A palavra já está profetizada. Deus já falou o que faria se nós obedecermos e o que faria se nós desobedecermos. As pessoas estão preocupadas com o amanhã, mas o amanhã é um tempo indefinido. Digo, amanhã é um tempo indefinido. Definido foi o ontem. Ontem foi definido, não dá para fazer mais nada. O amanhã é indefinido, você não sabe o que vai acontecer. Mas hoje ainda dá para fazer alguma coisa que vai determinar como será o seu amanhã. Hoje ainda está rolando, e você já começou hoje muito bem. Diga para o teu irmão: você começou hoje bem. Começou na casa de Deus. É provável que o amanhã, vai ser joia, porque o amanhã é determinado pelo hoje. O que você faz hoje vai determinar o fruto que você colherá amanhã. Mas ontem eu fiz uma besteira, então faça hoje algo que minimize os erros que você cometeu
ontem. A palavra de Deus diz: basta para cada dia o seu próprio mal. Ontem você fez uma besteira, ontem você falou uma besteira, ontem você agiu do jeito que não deveria agir. Então hoje, o ontem não dá mais para consertar, foi definido. Haverão consequências? Haverão, mas elas podem ser minimizadas. Ontem eu fiz uma besteira, gastei mais do que eu devia, meu Deus. O que eu faço hoje? Não come nem ovo hoje. Esquece. Um zoião. Não, você não tem direito, você fez besteira ontem. É assim que se... Amém? Quem está entendendo? Eu falei uma besteira para alguém ontem, não importa se você ama ela, se você não ama. Hoje, pede perdão. Liga, manda mensagem. Não seja prepotente, não seja orgulhoso. Mas a pessoa estava errada. Você errou mais ainda, sabendo que não poderia falar o que disse. Peça perdão. Minimize o erro de ontem, acertando hoje, fazendo o que é certo hoje. O amanhã é tão complicado que se Jesus voltar amanhã, nenhum de nós vai. Porque amanhã nós não estamos lá. Nós estamos aqui hoje. Lógico que eu estou brincando, falando como fosse a expressão. Mas já pensou Jesus dizendo: amanhã eu volto. Não, Senhor, volta hoje então, porque amanhã não chegou ainda. E nós não sabemos o dia que Ele vai voltar. Alguém sabe o dia que Ele vai voltar? Abacuque 3,17. Olha o que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia no Senhor eu me alegrarei, e exultarei no Deus da minha salvação. Não importa o que está acontecendo hoje. Não importa se você olha para a conta do banco e não vê nada, ou pior, vê um monte de vermelhinho. Não importa. Se alegre no Senhor. Busque força no Senhor. Busque sabedoria e inteligência no Senhor, que Ele dá e não nega, segundo o livro de Tiago. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele não negará. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda agitada pelo vento, levado de um lado para o outro. Não pense tal homem que alcançará de Deus alguma coisa. Amém? Peça com fé, que o Senhor vai te dar. Em Romanos 8,38 você vê, e nós ouvimos Paulo escrevendo aos romanos, porque com certeza tinha muitas dúvidas passando pelo coração deles. Um povo gentil, ele era o apóstolo dos gentios. Talvez estivesse no coração deles a dúvida de que nós não somos judeus, nós não somos o povo escolhido. Talvez ele estivesse dizendo para a igreja dos gentios que também havia judeus, porque era o povo de Deus: o nosso passado nós pecamos, os nossos pais pecaram, nós rejeitamos o Senhor e agora nós estamos... Paulo está dizendo para eles: eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho a certeza. E tenham a certeza também de que Deus está com vocês. Eu estou bem certo que nada vai poder me separar do amor de Deus. E vocês também têm que ter essa certeza. Não importa o que aconteça, nada vai separar vocês do amor de Deus. Ele sempre vai amar você, Ele sempre vai cuidar de você, Ele sempre vai desejar o teu bem, da tua casa, da tua família. Tira esta dúvida do teu coração, tira esta insegurança que Deus não te ama, ou que Deus não quer o teu bem, ou porque Deus está fazendo mal de propósito para você. Tira isso da sua mente, em nome de Jesus. Paulo tinha certeza, por quê? Porque ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com o Senhor. A sua parte
O que você e eu temos que fazer é continuar orando, servindo e confiando no Senhor. Pastor, mas é que você não sabe como está difícil a minha situação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não precisa estar fácil. As coisas não precisam ser fáceis, elas só precisam ser possíveis. É difícil? É, mas é possível? É, então eu vou fazer. Tem gente que, primeiro obstáculo, primeira dificuldade, para. Irmãos, ouça o que eu estou te falando. Para mim, quanto mais difícil, mais eu quero fazer. Não tem essa. Ah, eu não sei, então eu aprendo. Ah, eu tenho vergonha de dizer que não sei. Azar teu. Isso é falta de humildade. Aprenda. Deus te deu um cérebro maravilhoso. Nós pregamos isso. As coisas, diga para o teu irmão, as coisas não precisam ser fáceis. Só precisa ser possível de serem feitas. Porque o meu Deus é o Deus do impossível. Tem gente que pensa assim, essa luta, esse sonho está tão difícil, acho que Deus não quer, vive nesse... Pastor, olha outra coisa, presta atenção. Sabe qual é o problema? Eu não duvido de Deus não, eu duvido de mim. É que eu estou sempre errando. Eu estou sempre errando. Eu não duvido de Deus não. É porque eu erro e eu acho que Deus não vai fazer por causa disso. Presta atenção. Quem conhece um aplicativo chamado Waze? Waze, quem conhece o Waze? É o aplicativo de navegação no trânsito, nas ruas. Amém? Eu uso muito o Waze. Dizem que tem até outros melhores já, né, Pastor Roy? Do que o Waze. Mas eu uso muito o Waze. Eu fiquei mais burro depois que eu comecei a usar o Waze. Essas facilidades. Hoje, irmão, antigamente eu ia para um lugar, eu entrava no arroio, eu marcava aquele prédio amarelo é onde eu tenho que entrar. Pintava o prédio de azul, eu passava direto. Mas eu gravava os endereços porque a gente viajava com mapa de estrada. Desde pequeno as crianças viajavam, a minha mulher era o meu copiloto. Ela ia com o mapa, a gente comprava o guia de estrada e ela ia, quilômetro tal, entra à direita. E eu ia, não tinha Waze naquela época. E a gente ia no mapa, e ela minha copilota. E sempre foi, aí até hoje, às vezes eu estou passando, ela entra aqui no Waze. Mas o Waze me deixou mais burro, porque eu fico prestando atenção no Waze e não olho mais, não decoro o caminho. Mas olha só, o Waze, quando você vai num lugar que você não conhece, Abraão ia para um lugar que não conhecia? Ia ou não? Muito bem, liga o Waze, coloca o destino e ele faz o quê? Calcula a melhor rota para você chegar. É isso ou não? Pelo menos é o que ele teria que fazer, né? Às vezes ele é um espertinho, quer mandar em frente os clientes dele, em frente aos que fazem publicidade, né? Mas ele vai pela melhor rota. Mas tem gente, irmãos, que acha que eu vou saber. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó. E aí o que acontece? O Waze recalcula a rota para você voltar para onde ele calculou já, que é o caminho mais rápido para você chegar. Quanto você acha que Deus é mais inteligente do que o Waze? Quanto você acha que o ser criador de todos os seres e do universo, quanto você acha que ele é mais inteligente do que um software, do que um programa? Quanto você acha que ele é? Você acha que quando Deus te criou e determinou para você o lugar aonde Ele queria te levar, você acha que Ele já não pensou na rota? Você acha que Ele já não pensou o caminho mais curto para você chegar? E você não imagina. O que o Waze faz quando você erra? Ele recalcula. Você acha que quando você erra a rota, ou eu, porque nós somos meio desobedientes, achamos que somos mais espertos do que o software celestial, você acha que Deus não faz a mesma coisa? Você acha que Deus não previu que você ia errar?
Você vai errar. E todas as vezes Deus vai recalcular, porque Ele vai fazer você chegar aonde Ele quer, irmão. Ele vai fazer você chegar. Foi Ele que determinou. Só que tem uma coisa: quando você erra, Ele não recalcula também o tempo? Aumenta 3 minutos. Dependendo do tamanho da burrada, aumenta 1 hora. Eu já passei uma entrada na rodovia, meia hora a mais. Quando você não obedece à rota que foi dada, às vezes a gente adia o tempo que Deus tinha determinado. Está demorando, tá não. É que às vezes você não está obedecendo. E aí Deus precisa recalcular. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, está prestando atenção? Talvez já era para você estar vivendo, hein? No lugar que Deus preparou. Mas não se preocupe, Ele vai te levar lá. Amém, irmãos? Deus vai te fazer chegar lá. Só que tem uma outra questão: a internet tem que estar boa, a conexão tem que estar. Se a conexão cair, vai parar no meio da favela da Rocinha, do Paraisópolis. E nada contra, misericórdia, falando desse jeito. A gente sabe quantas vezes programas de navegação levaram pessoas para essa situação, né? A conexão, diga para o irmão: irmão, a conexão com Deus está boa? Ou o sinal vive falhando? Está pagando a conta da internet? Está fazendo a manutenção? Tem pessoas que culpam a Deus, irmãos. Sabe como que você mantém a conexão funcionando? Fazendo o que deste altar você ouve tantas vezes: leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, ore todo dia, todo dia. Venha na igreja, tem culto, dá para vir na igreja. O que você está fazendo em outro lugar que não é na casa de Deus, se dá para você vir na igreja? Eu hoje estou sentindo falta de pessoas que ontem estavam aqui, líderes. E é Santa Ceia, parece que não entendeu o que foi ministrado ontem. E a conexão fica falhando toda hora. E aí, quando falha a conexão, é onde você, muitas vezes, erra o trajeto. Já estou acabando. Olha para o teu irmão e diga: sabe qual é o problema? Por que tanta dúvida? Por que às vezes não cresce? Porque não obedece à rota. A rota que Deus traçou para você. Se você errar, se arrependa de todo o coração e volte para a rota personalizada que Deus fez para você. Escute o que é isso. O que é uma rota, um caminho personalizado? É um caminho que você vai ter que trilhar com Deus. Aí você arruma um copiloto para andar com você, que Deus tem outro caminho para ele. E aí ele fica dizendo para você: não é por aí não, está errado o caminho. E você, ele fica ali e você ouve. Ouça a palavra de Deus, irmãos. Pare de ouvir o que os outros falam. Pare, olha para o teu irmão bem sério, diga: irmão, para de ouvir o que os outros falam. Siga o caminho que Deus fez personalizado para você. Pare de andar com quem não tem conexão com Deus. Pare de receber na tua casa quem não tem conexão com Deus. Pare. Não é incomum, pastor, ouvir pessoas que se reúnem nas casas
para falar de coisas que não entendem. Se reúnem em grupos para falar mal, para contradizer o que é pregado no altar. A sua casa não está sendo lugar de bênção se você faz isso. Olhe para o teu irmão e diga assim: a sua casa tem que ser lugar de bênção. Não se reúna com quem fala mal. Quem fala mal não tem conexão com Deus. E você vai errar o caminho por causa do copiloto que não sabe o caminho que Deus trilhou para você. Última coisa, não entre em rota de colisão com Deus. Principal conselho de hoje, e eu já encerro. Como que é entrar em rota de colisão com Deus? Balaque contratou Balaão. Sabe quem é Balaão? Você sabia que ele era um profeta que ouvia mesmo a voz de Deus? Quem sabia? Ele ouvia mesmo a voz de Deus, irmãos, para valer. Só que ele foi tomado pelo erro da ganância. Quantas pessoas entraram em rota de colisão com Deus para fazer a sua própria vontade. Eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, e eu vou fazer o que eu quero. Balaão entrou em rota de colisão com Deus, e se não fosse a mula dele, a espada do anjo ia rasgar ele no meio, e ele ia morrer ali mesmo. E ele, não entendendo que estava em rota de colisão com Deus, ele espancou a mula dele. E Deus fez a mula falar com ele. Irmão, tem gente que a mula está falando e não quer ouvir. Tem gente que já entrou em rota de colisão com Deus faz tempo, com a língua, mas não quer ouvir. Insiste em fazer do jeito errado, insiste em não fazer a vontade de Deus, insiste em achar que o que sai do altar é uma indireta. E está em rota de colisão, vai quebrar a cara, irmão. Olha para o teu irmão e diga: não seja besta. Não entre em rota de colisão com Deus. Deus é uma jamanta, você é um ninho, uma bicicleta. Diga: você vai morrer. Você não precisa ser reconhecido por ninguém, irmãos. Você só precisa ser reconhecido por Deus. Às vezes o nosso desejo de reconhecimento, o nosso desejo de conquistar e de ter, para poder mostrar, você vai entrar em rota de colisão. Fica de pé. Ministério de louvor e diaconato. Olha o que diz Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas em glória, através de Jesus Cristo. Não se distraia, por favor, não é momento de distração. Por isso que perde às vezes. Se muda o ambiente um pouquinho, a mente já viaja para outro lugar. Feche os olhos, começa a orar, começa a falar com o Senhor. Começa a dizer para Deus: Senhor, eu não quero entrar em rota de colisão com o Senhor. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero fazer a Tua vontade. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, as pastoras, os pastores, em nome de Jesus.